Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, uma convidada mais especial, uma amiga que trabalha junto comigo faz um tempão, doutora Lidiane, endodontista, também dentista, né? Sofredora de coração aí com a gente na luta, né? Por ser um dentista aí de atender no centrinho também, né? A gente trabalha junto lá e também em consultório particular. Não, você sabe o que que eu passo, acho que você passa a mesma coisa aí no dia a dia, né? A correria, tentar servir bem e ser um bom profissional para quem procura a gente. Lid, muito obrigado, viu, Eu que da agradeço sua pelo presença aqui, da sua convite. vida corrida. Estou lisonjeada com o convite, um prazer Imagina. imenso e tenho certeza que vai ser muito 10 a nossa conversa. Quando a Estou à gente disposição. começou, tem gente que fala assim, ah, você não vai me chamar, é que eu fiz uma lista e tô chamando, assim, daí eu encontro e eu falo, ó, dá pra gravar? Ah, não dá agora, marca mais pra frente. Daí eu fico chamando, mas todo mundo vai acabar vindo, todo mundo é querido ali. Hoje é minha E vez. hoje é sua vez, então vamos aproveitar. E essa conversa aqui vai ter o apoio da Goela Padaria, então eu trouxe um doce para você experimentar aqui. Vou te servir um chá, apoio da Tal Chá e também da Dental Brasil, que acho que você já foi lá também alguma vez, né? Sim, Conhece... claro. Tá tudo muito lindo. A Goela você conhece? Já Conheço, foi conheço. lá? Sou frequentadora assídua. Todo mundo que vem fala, já fui lá, menos que a última coisa que eu fiz foi comprar um pão. Fala, fui tomar um café, fui almoçar, fui pegar um doce, mas ninguém fala, fui lá comprar um pão na Mas eu, de vez padaria. em quando, eu compro, porque a É, gente tem uma pequena confraria é, e aí a gente faz a degustação dos vinhos só com pão. E tá. normalmente a gente compra Pega com de lá. ela. Então tá, é bom saber, pessoal. Ó, esse doce é um doce novo. Até peguei a foto lá pra ver o que que era, porque ele era cheio de coisa, ó. Ele é lindo. Então esse é o Glamour. Ele tem mousse de doce de leite, geleia de abacaxi, uma casquinha pulverizada de chocolate branco, uma farofa de suspiro e uma redução de maracujá. Tá lindo, dá até dó de Como que é comer. decorar falar tudo isso? Dá dó de comer mesmo, é de Dá, mas deve ser desmontar muito ele bom, assim, acho que ó. vale a pena Então desmontá-lo. vamos experimentar. E o chá, não sei se você já deve ter visto, né? A gente sempre tem o costume de servir chá aqui no consultório, né? Uma coisa comum da gente fazer, todo mundo acabou aprendendo a tomar. E eu fiz um chá para você experimentar, só vai estar quente pelo copo. Cuidado com a boca, hein? Acho que tá quente ainda, Lid. Tá quente. Acho que ainda Espera um não. pouquinho. Esperar um pouquinho pra gente poder tomar. E o... quando você perguntou assim, do que a gente vai falar, né? Acho que não tem como falar com você sobre odontologia e não saber como que foi sua formação, como que você escolheu a endodontia, né? Como começou isso, essa paixão que é hoje, como começou na sua vida isso, Lid? Ó, na verdade, a odontologia começou muito cedo. Eu era aquela criança que brincava de massinha e falava que eu já estava Já, fazendo ali já era dente. Era dentista. muito pequena. E meus pais, na verdade, eu não tenho profissionais da odontologia próximos. Meus pais nem acreditavam muito que eu seria Você que dentista. desbravou, assim, a área na família, assim. Eu acho que eu tive uma dentista de pequena que eu tinha uma admiração muito grande, porque era uma mulher bem independente e tal, mais ou menos como o meu caráter. E eu acho que eu fui influenciada. Já na época da faculdade, eu estudei em Araraquara, na Unesp, e tive o prazer de ser aluna do professor Mário Leonardo, né, que é nosso papa da Da endodontia. endodontia. E aí foi meio que natural. Eu acho que essa escolha se deu principalmente porque a endodontia, como todas as áreas da odontologia e da saúde, é um desafio. E isso me move. Então, eu não gosto da rotina. Então, a endo, cada dia, mesmo que seja o mesmo tipo de dente, o mesmo Nunca é igual, paciente, né? nunca é igual. Então, eu acho que é esse desafio que me move mesmo, que me criou essa paixão pela endodontia. Porque eu, durante a graduação, tive um professor que é. Ele é o Dr. Silvio Fraga, sabe quem é, Sim, né? claro. E ele, quem era conhecido do filho dele, do Renato, né? Ele pegava pra orientar e era sempre com ele, né? Então a gente era uma turminha dele ali. Ele fazia muita gente gostar, mas eu não gostava do procedimento ali. Não peguei gosto ali na hora do fazer, sabe? Na clínica. Não sei se eu tinha que ter insistido, mas ainda nunca foi uma coisa que me apaixonou, assim. Não sei se é porque você não vê, às vezes, o que tá fazendo. É, Apesar que hoje, às vezes, a gente tira um dente do siso, às vezes também um superior, a gente não consegue ter uma visão direta ali, né? eu acho que acaba sendo alguma coisa que a gente não vai saber explicar direito, como toda É. paixão, né? Aquele interesse que você tem. Mas eu te confesso que eu também fiquei muito na época da faculdade, em dúvida se eu faria endo ou cirurgia Tá. bucomaxilo, porque eu gostava Também é outra muito. área forte lá em Araraquara, né? Forte, forte. Era o Dr. Marco Antônio na época. Eu cheguei para centro cirúrgico na época da faculdade e tudo tal.
mas era um período que era muito difícil a especialidade para mulher. Tá. E aí, como eu gostava de endo, falei, poxa, endo tem cirurgia parendodôntica, tudo. Aí eu acabei fazendo essa opção já na época da faculdade. E eu falo porque a endodontia requer muita habilidade, né? Uma É, habilidade e, assim, e um tato muito bom ali na hora de fazer, né? eu acho que eu fui assim abençoada geneticamente porque eu tenho habilidade de motora fina, não me deu um papel para cortar porque eu corto tudo torto. E eu tenho as mãos para endodontia. Eu tenho dedos Tamanho de mão, é. longos, longos e finos e a mão pequena. Então isso Ajuda muito para poder facilita instrumentar o demais. canal ali na hora, né? Quando a gente está fazendo um dente dos sisos, um superior, né? Ajuda Aí muito. ajuda muito. E depois o resto eu acho que é treino, estudo, né? Como todas as Eu fui fazer o áreas, implante né? na sexta-feira, né? E o paciente tinha uma mão assim, bem maior que a minha, devia usar uma luva 9, sei lá, eu se fosse colocar uma luva. E daí eu falei, porque daí na hora eu falei assim, ó, agora é a hora que tinha que ter uma criança treinada para poder parafusar o cicatrizador ali no implante. Daí ele falou assim: olha a minha mão. Na hora que eu olhei, pus a minha na frente assim, a dele era bem maior. Eu falei: então o senhor não podia fazer implante, não, que não ia dar certo. Nessa hora ia ter que contratar alguém para vir te ajudar aqui. E eu Porque fiz faz diferença, implante né? também em um período da minha vida, É. muitos anos atrás. Eu morei fora, nessa época eu fiz um curso de implante com o Dr. Tramonte, na Itália, e eu cheguei a fazer implante. Depois, assim, sempre fiz muita endo, né, sempre foi a minha paixão, mas na época que eu morava fora, né, eu não tinha essa possibilidade de tanta, de Fazer só escolher. endo, né? E então isso, assim, depois, acho que os últimos 25 anos que eu só Só faço faz endo endo mesmo. mesmo. É, porque o implante na Mas época bem no começo ali, né? Bem na bem no popularização começo. do implante no Brasil, né? Quando eu até voltei para o Brasil, eu nunca fiz um implante no Brasil. Não, Não só deu fiz. certo. Não, daí eu já fui para o Centrinho, Já começou com a endo e... fui fazer a especialização. Em 2000 eu fiz a especialização. Ah, você acabou fazendo implante primeiro, então. Eu me formei em 89. Ah, Aí, em 90, eu fiquei um ano aqui, eu fiz mais um ano de uma faculdade de psicologia, eu fazia aqui na Unesp à noite. E aí, depois eu fui para a Itália, morei 10 anos, lá eu fiz clínica geral e fazia implante, fiz o curso de implante. Depois que eu voltei ao Brasil, que eu fiz a especialização que, em endo. que daí começou. E daí logo depois entrou aqui no hospital já. Eu fiquei, logo que eu me formei, eu fiquei na equipe dando aula na Profis, daí eu fui fazer mestrado. Mestrado eu fiz em patologia bucal, já com um endereçamento ali para endodontia, eu fiz na FOB. E depois eu fiz doutorado no Centrinho, mas eu já era. Porque eu entrei em 2002, já lembro de você lá dessa época. Eu Já tava, lembro, já, acho que a já gente tava, né? É. fazia. Mas eu não sei que época você fez especialização. Você fez no Fiz, Centrinho? 2002 eu entrei. Então, eu fiz em 2000. Então a gente pegou um É. período juntos. Eu me Professor lembro Kenji, né, que também. ficava Isso, ali na... Kenji, a professora Renata Pardini, Ainda era a também salinha lá ajudou. embaixo, ainda não era lá em cima, no Era segundo naquele andar, né? aperto. Mas foi E muito o... bom. Mas eu vejo que hoje os alunos, né? Não sei se você sente isso aí. Cada vez mais, porque ainda tem que ter uma experiência boa, né? Tem que ter um treinamento grande ali para conseguir começar. E hoje eu vejo que os alunos, muito pouca gente tem interesse nessas áreas, assim, como na cirurgia hoje. Às vezes muita gente quer, mas às vezes não quer pagar o preço de treinar e de esperar. Na endo também é uma coisa demorada para você começar a ficar bem treinado, vamos falar assim, né? Sim, e eu acho que antigamente a gente tinha uma formação que você saía da faculdade e você era preparado para, se quisesse fazer clínica geral. Eu acho que hoje, talvez até pela própria dificuldade da odontologia, né? A odontologia não é uma área fácil, é uma área que precisa tanto estudo como habilidade. Eu acho que hoje talvez se exija menos. Então a gente recebe, às vezes, alunos que fizeram muito pouco de endo. Às vezes pouca anestesia até, né? Pouca anestesia, pouca. Tudo bem, vivemos aí também um período pós-pandemia que foi complicado, mas o curso de endo ele acaba no início tendo uma revisão grande das áreas básicas, né? E principalmente da anestesiologia. Que é muito importante ali para conseguir fazer um tratamento de canal, né? Eu falo, olha, eu tenho um dente aqui que é meio complicado de anestesiar, eu gosto de fazer, às vezes, até uma restauração, eu peço meus amigos endodontistas, porque realmente anestesiar para endo, você sabe, às vezes Não, até mais é difícil mais difícil, é. né, do que para uma extração. E ao mesmo tempo, Mas acho que a endo é quem mais alivia o paciente, né? eu É acho aquele que é alívio quando uma um. dor de uma pulpite ali, de um tratamento que vai precisar, de um dente que vai precisar de tratamento de canal,
todo mundo que teve lembra disso, né? É o que Do a alívio gente... que é ir no endodontista, né? Exatamente, quando a pessoa tá ali com dor e, né, vamos falar a verdade, ninguém... Ir ao dentista não é um prazer, né? É Sim. uma necessidade e a gente que tem que ter essa... Quer falar pra mim que extrai só dente dos outros? Todo mundo que entra aqui, Inclusive meu filho. tem que falar assim. Mas aí vai da gente, né? Tornar aquele momento de necessidade o mais tranquilo Porque você já possível, pensou nisso? A né? gente atende pacientes, né? Que, lógico, vem aqui, graças a Deus não falta serviço, mas ao mesmo tempo eles fazem sempre uma coisa que eles não querem, né? Exatamente, né? Tipo assim, faz o dente porque precisa. Precisa. Falar que é o desejo da Não é um pessoa tá prazer ali, falar, né? hoje eu acordei com vontade de ir ao dentista, eu Né? acordei Quero com vontade tratar de um ir ao canal, endodontista. né? Exato. Mas assim, a sensação, né, de quando a gente escuta um paciente falando, nossa, parece que tirou com a mão, É. realmente é muito boa. E a endodontia, né, hoje, E também por salvar um dente, né? exato, ela tem esse objetivo maior de salvar um dente, mas também tem uma área estética importante, né? Então, dentes, às vezes, que foram submetidos a tratamento endodôntico, que tiveram um escurecimento, ou dentes que tiveram um trauma, né? Ou algumas outras necessidades, alguns outros fatores que podem influenciar e manchar um dente, né? Principalmente Sim. os anteriores, ali os dentes da frente. Então, isso tudo também tem esse outro lado, né? Que aí o paciente, sim, procura com vontade, porque às vezes tem um dente que está escurecido e ele quer resolver aquele problema estético. Então, a endodontia tem esse outro lado também, né? E também tem uma questão da endo que é muito importante, que é a questão dos traumas, né? Que você consegue avaliar, manter o dente, dar uma sobrevida ali para ele, porque muitas vezes uma criança bate um dente e é o endodontista que ela acaba procurando para poder cuidar disso, né? Porque às vezes Sim, eles vêm aqui para mim, daí a gente assim apaga o fogo ali na hora, mas depois tem que ir pro endo para ver, né, para avaliar e às vezes até em caso de avulsão de dentes, o reimplante, tudo vai ser acompanhado depois com o é, endodontista, né? Às vezes é um acompanhamento mais longo, né? Ou às vezes, por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que me marcou muito. Ela tinha 14 anos e ela estava assistindo um jogo de bets e na rua na assim. rua É, e o garoto deixou escapar o taco e avulsionou os 4 incisivos dela. E ela tinha 14 anos, quer dizer, não dava para imagina. fazer implante, nada. Então foi feito o reimplante, né? E depois a gente foi postergando. Ela acabou com a necessidade de fazer os implantes, mas isso aconteceu já quando ela entrou numa fase adulta, até. Conseguiu terminar o crescimento, né? Isso, exatamente. Ter a possibilidade, né, indicação do implante. Então, assim, eu acho que a endodontia tem essas faces, Hum. né, que às vezes a gente não é tão conhecida, É. né? Então, é importante, sim, Porque importante. muita gente me procura achando que o dente tá perdido, mas o dente tá com uma pulpite. Então isso acaba sendo uma boa indicação, né, de saber. Mas porque o paciente acha que quando tá doendo, o dente perdeu, né? Acho que o dente tem que tirar para salvar, né? Muita É, gente pensa isso de... e assim, hoje a gente tem uma tendência, acho que com o avanço do implante, em alguns casos mais complicados, às vezes tem uma indicação pelo implante que é mais rápido. Eu, mesmo tendo sido uma profissional que já fiz implante, né, penso sempre quando eu vou fazer uma indicação de manter um dente, como se fosse meu dente ou de uma pessoa da minha família. Né? A gente tem, às vezes, aqueles casos borderline ali que você fica na dúvida. Mas eu acho que sempre que é possível manter o dente, ainda é uma estrutura natural nossa, Não, é melhor. né? E até acho que a odontologia que a E gente aprendeu é assim, né? De é, você... Porque o implante é a última chance da pessoa ter dente, né? Se às vezes exatamente. é uma pessoa muito jovem, você escolhe por tirar e pôr o implante, por ganhar tempo, às vezes ela vai ganhar tempo, mas pode ser que lá na frente isso vire um outro problema, né? Sim. Então, né, eu acho que tudo tem a sua indicação, É. né? Mas Então, eu a acho que gente respeitando. como que eu faço para paciente concordar com isso? Eu sempre falo que um implante é uma prótese e vai gerar manutenção ao longo do tempo, Sim. né? Ao longo da vida. E a endo, muitas vezes, não, né? Muitas vezes É, uma endo, com uma restauração, não vai dar tanto trabalho, o prognóstico prognóstico de durar é muito é, maior. é assim, Né? é Então acho assim. que nesse ponto. Mas hoje em dia, assim, por exemplo, a fase dos protocolos em implantodontia diminuiu muito, né, assim, pra gente, de paciente desdentado chegar para querer fazer protocolo. Agora, a maioria das indicações que vem para exoimplante é dente com fratura, hoje em dia. Que daí não, às vezes não dá para tratar o canal e tem que ser retirado o dente para poder
restabelecer, né? Fraturas verticais não tem. A gente tem um material, o MTA, hoje, que ele tem várias aplicações. E embora uma delas ainda não tenha um prognóstico favorável, mesmo com o MTA, né? Para salvar É. dentes com Porque muita fratura. gente fala assim, mas, por exemplo, um dente que é uma coisa que às vezes acontece com pacientes, ou por escovação, ou por doença periodontal, que expõe a furca, por exemplo, ali, expõe o meio das duas raízes em dente Sim. molar. A gente não tem como fazer esse osso crescer de volta e recobrir e voltar, né, de uma forma adequada ainda hoje, né? Não, tem algumas indicações da endo, por exemplo, que vai auxiliar os tratamentos periodontais. Então, quando a gente faz, às vezes, um tratamento endodôntico, né, o tratamento de canal, e deixa uma medicação dentro do canal, aquela medicação pode, dependendo, lógico, do comprometimento da furca, auxiliar na neoformação óssea. Então, aquele osso que está faltando entre as duas raízes, ele pode ter esse estímulo. Então, às vezes, a gente trabalha com a periodontia também nesses Em conjunto casos, ali em para. conjunto, né? Para justamente tentar salvar o dente. E muita gente não sabe hoje, né? Muitos exames de próstata alterado em homens é por conta de um dente que precisa tratar o canal ou que tem lesão, né, Lidia? Isso também é uma coisa que É, pouca gente sabe, mas que às vezes uma boca, assim, mal cuidada pode alterar até exame de próstata num paciente sim. no sexo masculino, né? Tem muitos, né, comprometimentos sistêmicos que eu acho que ainda a população no geral não conhece. Então, por exemplo, a gente tem algumas indicações para o tratamento endodôntico, quando tem uma lesão periapical, né, que é uma infecção ali Localizado, né? localizada na raiz do dente, na pontinha da raiz do dente. E às vezes o paciente fala, né, a gente indica o tratamento endodôntico, ele é necessário, e às vezes o paciente fala, ah, mas eu não tenho dor. Então, acho que vai também do profissional, da gente explicar, de mostrar, porque essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e a gente tem inúmeras Problemas, né? consequências sistêmicas, né, gerais do paciente. O Então, paciente isso está é uma. vasculhando em médico procurando o problema dele e às vezes está na boca a Exato. resposta, né? Então, infecções localizadas, né, elas também são importantes serem tratadas, não só os casos de dor, Sim. né? É necessário isso. Então, visite seu dentista aí, mantenha aí atualizado aí. É importante ir, né? Exato. Mesmo que não tem nada, procurar o dentista de vez em quando, né? Ter uma rotina de passar no consultório, né? De fazer a profilaxia, né, a limpeza, e o dentista, o clínico geral, vai poder fazer as indicações necessárias para manter essa saúde bucal, né, que vai estar ligada com todo o corpo, né? Você falou da época que você formou, né? Sim. Não vou voltar no tempo, quem não escutou, volta aí na conversa, para não denunciar a sua idade, de sua experiência, né, na endo. É porque vai ter que voltar muito no tempo, assim. Mas eu penso assim, quem faz endo hoje, né? Você vê o pessoal falando de microscópio, não trata um molar sem uma tomografia. Na sua época de início da endo não tinha nada disso, né? Não, Não. não A gente tinha. revelava a radiografia, né? Sim, Você era era. radiologista É, e artesã ali, né? eu acho que de uma De instrumentadora na maneira. hora, né? Hoje a gente tem uma tecnologia maior, mas assim, o que eu gosto de falar para meus alunos, a tecnologia está aí para a gente usar e abusar, mas a formação básica para mim, ainda é mais importante, porque assim, se você treinar bem uma criança, hoje com a tecnologia que a gente tem, ela é capaz de fazer uma endo, né? Nós temos a endodontia mecanizada, várias situações que facilita muito o nosso trabalho físico. Mas o diagnóstico, ele é necessário uma cabeça pensante, Sim, sim. né? Então, não dá para substituir a tecnologia com a biologia, né? A biologia é um princípio, e eu venho de uma escola com filosofia biológica, né? Não é mecanicista, né? No mundo a gente tem praticamente duas filosofias, né? Então, para mim é muito importante assim, o diagnóstico, saber o que Mas eu digo usar, assim, o estudar, que né? ajudou a gente, o que ajudou vocês também, a gente também, Aham. né, foi favorecido com isso, né? Porque de você não ter que revelar a radiografia, fixar e de fazer Muito isso. mais rápido, uma acurácia muito maior da imagem, e sem contar na endodontia mecanizada mesmo, motores, o microscópio facilita bastante. Assim, eu tinha episódios recorrentes de tendinite, né? Por causa de trabalhar ali. O tempo Hoje, inteiro, o né? tempo inteiro. Hoje, com a endodontias rotatórios e oscilatórios, não, isso é muito melhor, é outra qualidade, tanto para o paciente, é muito mais rápido, muito mais confortável.
como pra gente, né, endodontista. Porque antes a gente só tinha aparelho de raio-x no consultório, aqueles grandões, né? Hoje tem o portátil que ajuda muito na hora ali de posicionar o Sim, paciente, né? sim, facilita E demais os sensores digitais, é, né? Que já vai direto para a tela, né? e a rapidez, né? E a acurácia mesmo, né? Sinceramente, hoje, se eu tivesse que ver uma radiografia ali analógica, Na eu mão. teria dificuldade, eu te juro, porque a gente está acostumado a ver, tem os fios, um monte de coisa que facilita muito. E esse final de semana, Lídia, eu tava montando aula, né, de coisas. Fui fuçando atrás. Porque sempre assim, vou dar aula num congresso no Peru, no final do mês agora. E daí você fala, pô, queria levar uns casos com acompanhamento, né, com história longa para contar, que é isso que é legal de mostrar, né, para Sim, mostrar a nossa evolução na especialidade e a minha visão da Buco sobre a fissura, né? Então vai ser essa a ideia. Fui começar a fuçar casos e digitalizar a radiografia. É muito diferente a qualidade que a gente tem hoje do que a gente tinha antes com os aparelhos incomparável, normais. comparável. Não E sei como para a gente conseguia gente, enxergar as coisas naquelas panorâmicas perto do que a gente vê hoje. sim, e as radiografias, né? Eu que uso sempre perepicais. Nossa, era impossível. O que eu falei, eu se tivesse hoje A que gente usar novamente, eu não fazia que sei. entendia, viu? Eu falo assim, acho que se mostrar essa imagem hoje, a pessoa que está acostumado, que já nasceu na tecnologia, fala, nossa, mas será que está sem foco? Não Então, deu não tem aquele contraste que tem hoje a e radiografia, eu né? senti isso assim na pele, porque quando eu voltei para o Brasil, na Itália eu já usava, né? O tempo que eu morei lá, eu já usava radiografia digital. Quando eu cheguei aqui, não Andou para tinha. trás. Não tinha, olha, logo que chegou, foi uma coisa que eu falei, não, eu vou investir, porque para mim Fazia fazia falta. muita falta. Eu acho que para o endodontista, depois de um motor endodôntico, radiografia digital É básico é de ter, básico. né? E você estava falando de preparar material assim para É. aula, tudo. Eu tive recente no México, a convite do Instituto, um mini centrinho. Tá. E aí eu fui montar os casos. Normalmente eu sou convidada mais para dar palestras sobre a endo em si, né? E Tá. esse era a endo Indo inserida na fissura. na É mais fissura. específico ainda, né? E aí eu fui, né? A gente tem um acervo muito bom no centrinho, né? E aí que eu fui ver. E realmente eu também notei isso, porque lá no setor a gente tem um acervo ainda das radiografias Do setor mesmo, do né? setor, É. analógicas. E meia hora que você vai escanear, mesmo escaneando com os filtros, tudo, não tem Editando a comparação. foto um pouquinho ali para recortar e acertar. Eu queria levar casos assim completos, né, que De tivesse acompanhamento, né? É exato a com mesma a coisa que eu fui fazer. reabilitação, tudo, né, contendo a endo. E aí eu percebi, tive isso há 15 dias atrás que eu percebi realmente, né, da diferença. Você No que é. comentou e E eu acho que vai acabar. Eu acho que hoje em dia poucas pessoas revelam raio-x no consultório ainda, há poucos. Eu né? já vejo os nossos alunos assim, que durante o curso eles já vão se preparando para a hora que Comprar. saírem comprar Hoje o sonho de aparelho todo mundo é ter um digital. portátil, né? De quem faz endo, né? Porque até é uma especialidade que muitos colegas vão em vários Sim. consultórios, né? Colaboram em vários consultórios. Então, Que é normal, né? é É uma normal. facilidade isso, né? A radiografia, gente, é uma ferramenta que a gente E usa. antes não tinha como fazer isso, né? Você tinha que ser, ó, preciso do raio-x, tem que É, ser aqui. Como que você vai carregar um aparelho de raio-x, não, era um as caixinhas de terror. revelar, não tinha É, como. Não tinha como fazer isso. é. Mas daí eu falei da tomografia porque ela ajuda muito para localizar os canais vamos falar de molar, que são, Sim, acho que as maiores indicações de pedir tomo, né? Ou acaba se pedindo em quase tudo hoje. depende, Zezinho. Por exemplo, eu acho a tomografia, né, o advento da tomografia mudou, né, a nossa vida da odontologia e da endo com Que para certeza, cirurgia é né? muito bom, né? Para gente, assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, né, por causa da radiação que tem, claro, né, na indicação precisa é ótimo. Muitas coisas a gente ainda consegue resolver com as técnicas radiográficas. Por isso que eu falo, eu acho que a biologia ainda é mandatória, né? Então, você vai pedir uma tomografia, você tem que saber avaliá-la, Sim. né? Mas especialmente, por exemplo, no centrinho, anomalias dentárias, Dentes a todo mais, isso né? que é, né, mais evidente, mais frequente no paciente com fissura, a gente usa bastante. E aí a gente precisa também de um exame de tomografia
com detalhes, né? Com boa qualidade, Com né? boa qualidade, que às vezes é até um pouquinho diferente. Às vezes eu recebo paciente, eu fiz no consultório, eu fiz uma tomografia para o implante. Não, para a gente não vai servir, Tem eu que ser um preciso. FOV menorzinho ali, né? Exato. Localizado. Então a Que a gente gente fala de precisa tomografia disso. HD, né? É esse o nome, né? Isso. Quando é uma qualidade melhor, né? E aí, assim, em muitos casos a gente não conseguiria ter êxito, ter um sucesso no tratamento endodôntico se não fosse pela tomografia. E daí, você Né? falou do congresso, né? Do convite. Uhum. E tem muita diferença do paciente com fissura, além disso que você falou agora, assim, dos dentes a mais. O dia a dia do endodontista no paciente com fissura acaba sendo. Porque eu penso assim, os preparos para prótese, às vezes, né? Dentes que vão ser reabilitados com prótese fixa, às vezes precisam de uma coisa assim que é específico da fissura, mas que tem nos outros pacientes também, né? Tem alguma coisa que é muito mais Tem, a gente tem algumas indicado? peculiaridades, né? Há uns 7 anos atrás, eu acho que já tem isso, o professor Mário Leonardo ainda era vivo, né? Ele e o Renato, o filho dele, nos convidaram, né, com o Kenji, com a Renata e com outros colegas, a escrever um capítulo de um livro, um capítulo sobre as peculiaridades do tratamento endodôntico. E ali a gente mostra, né, para os colegas endodontistas que não tiveram essa formação, como por exemplo no Centrinho, que sim, é possível fazer o tratamento endodôntico de um paciente com fissura, mesmo você não tendo tido essa experiência. Mas existe algumas particularidades a ser respeitadas, principalmente a questão da previsibilidade do tratamento num dente que tem anomalia dentária, que é o que modifica bastante o tratamento endodôntico. E o paciente sem a fissura, por Sem exemplo. né? Lógico que existem anomalias dentárias E também, pacientes mas também sem sem fissura. fissura, mas nós temos uma frequência muito maior no indivíduo com a fissura. E isso, né, não é que tem dificuldades, são peculiaridades, né? Então você tem às vezes uma maneira de fazer até o próprio isolamento absoluto, a radiografia, né? Então aquele paciente que tem o palato mais raso, né? Você vai fazer um pré-molar superior com 2 canais, que você precisa dissociar os canais, você vai fazer praticamente isso numa oclusal, numa radiografia oclusal. Então, sim, Tem umas diferencinhas tem, ali. tem sim, né? Mas nada que se você não estudar, você não, Não, não você consegue consegue. fazer, entendeu? Mas a gente tem sim. Por isso que às vezes a gente fala que o curso do Centrinho, principalmente de endodontia, o aluno que se dedica, ele sai muito bem, né? Habilitado mesmo a fazer casos difíceis, porque a gente tem desafios maiores. E essa busca agora que tá muita gente falando de usar o microscópio, você acha que isso muda muito no dia, na técnica de fazer? Porque eu vejo em cirurgia, é legal, tem coisa que eu acho que ajuda, tem coisa que demora mais tempo só. Eu sim, eu venho, né, de uma Porque outra. você aprendeu sem, né? Eu falo assim, né? Aprendi sem, eu uso o microscópio, mas eu vou falar assim, são poucos os casos que eu Tem uma não indicação conseguiria. real, assim. Claro que a gente, ao decorrer dos anos, a gente tem uma experiência, uma habilidade, e acho até que por trabalhar no Centrinho, você tem uma facilidade em casos difíceis, né? Mas eu também acho que, assim, uma coisa, desculpa Não, não, parar, pode falar. eu acho que quem tem quer usar toda hora, né? Também tem Mais isso, ou né? menos. No consultório, né? Eu acho que é cansativo, Zezinho. Mas Eu eu não vejo acho assim que que, é. por exemplo, às vezes a gente usa muita lupa, né? Para Sim, ortognática, enxerto é ruim, eu acho ruim o microscópio. Mas a lupa eu acho que ajuda muito. Só que quem for me ajudar, por exemplo, você vai me ajudar numa cirurgia hoje, você nunca entrou comigo e não sabe os passos, se eu tiver com a lupa é ruim. Porque eu não, você fica com um campo eu tô com um campo menor. pequeno ali, na hora que eu olho pro lado, desfocou ali, daí eu tenho Sim. que pegar, eu volto, daí eu tenho que focar de novo, isso atrapalha, perde um pouquinho de tempo e dá meio que uma zonzeira ali de usar. Então em cirurgia menor eu gosto de usar a lupa, em cirurgia que o campo de visão tem que ser maior, Eu acho que o já acho que microscópio é atrapalha. uma tecnologia que ajuda sim, né? Eu, particularmente, não usaria o dia todo. Eu acho muito cansativo e eu não sinto essa necessidade. Talvez por já vir de uma história diferente, né? Já ter Então, sido treinado eu tenho um tato desenvolvido diferente de quem se forma hoje, né? porque eu passei com isso daí na época da cirurgia, Aham. porque, imagina, eu aprendi com o Dr. Reinaldo tudo que eu sei de ortognática ali, e ele planejava na radiografia e nos modelos de gesso ali, de cirurgia de Sim. modelo na época. Quando começou a ter a tomografia, o planejamento virtual, né? Ele achava que não precisava e eu falava assim, claro que ele não acha, né? Porque
40 anos de experiência, dando certo, com uma vida de sucesso, Sim. mudar achando que vai ser melhor, para ele não era. Né, sabe, ele já tinha resultado sem usar o planejamento Sim. virtual. Depois que ele foi fazendo para conseguir fazer essa transição, porque sempre que muda alguma coisa, uma técnica, é difícil, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta da tecnologia, então para mim, sempre que tem uma coisa nova, eu vou querer me Também tento ver aprofundar, ali. conhecer. Como uma boa aquariana, eu adoro, Mas entendeu? acho que não só do signo, mas por a gente ser questionado o dia inteiro também, né, Sim, Lidy? exato. E assim, Acho que né, você a também gente deve tem que ser estar igual, né? atualizada, né? Como Eu professor, a falo, vai gente tem que estagiário estar. lá, vai os alunos, eles querem saber das coisas e você tem que ter uma Sim, resposta, né? sim. Um sim ou não, mas um porquê, né? Em relação, por exemplo, ao microscópio, eu sinceramente eu acho que poderia ser a última coisa o endodontista comprar. E ainda tem muito endodontista usando como um marketing pessoal, Sim. né? Pelo investimento que já fez. Oh, mas eu acho muito bonita as Mas fotos. que não, faz. eu acho que a minha foto do WhatsApp atual é no microscópio, né? É verdade, tá assim a sua. E então, assim, lógico, tá aí para a gente usar, mas a gente pode também. Não é só isso, né? Então, a endodontia é uma área que tem que estudar. Eu acho que acima de tudo é estudar, né? Não adianta você ter a endodontia mecanizada, ter tomografia, Motor, o que tudo, ter seja. motor, o que for, né? A radiografia digital, o microscópio e não estudar, né? E também essa interação com o paciente, né? É aquilo que a gente estava falando antes, o paciente não acorda e fala, ai, que vontade de fazer um canal hoje, Adoro ir né? lá na Lid. Então. Não é assim. Então, eu acho que a gente também precisa, né, acolher o paciente, saber das suas necessidades, né? Cuidar da dor, né? Exatamente, ter um ambiente, como você tem aqui, né, um ambiente acolhedor, gostoso, para o paciente, né, minimizar aquela situação que não é gostosa. Você imagina um paciente que vai fazer, que nasce com fissura, muitos já estão vindo aqui pequenininhos, né? Nem é na minha hora ainda, mas eu acabo acompanhando e aconselhando os pais ali, né? Quando descobrem. Daí ele vem aqui na dentadura até preparar para expansão, vai no início da horta ali. Sim. Daí nisso eu já tirei um dente de leite, um dente descido ali, já fiz alguma coisinha nele. Daí faz o enxerto. Depois prepara a ortognática às vezes, daí é terceiro molar, cirurgia. Sim. Acho que o paciente, se a gente não cuidar bem, imagina, toda vez que ele vem aqui, é um dente que tira, é uma cirurgia que indica, tem que ter esse jeito de Essa passar, amabilidade mesmo para com as passar um pouquinho pessoas, melhor, claro. porque senão fala assim, ele acorda e fala, vou lá no Zé, nossa, já que vai fazer alguma coisa em mim, ele vai querer tirar um dente. E a endodontia, por exemplo, são procedimentos que não são de meia hora, são procedimentos minuciosos, né, que requer tempo para se fazer Sim. bem. Não tem um Então, tempo certo ali, né? mas não é rápido, né, de você pensar em meia hora. Não, você não consegue Tem pôr que a cada uma hora faz, um né? dente, né? Tem alguns canais que a gente até faz rapidamente, assim, mas não é... Tem uns que são muito desafiadores, né? São. As anomalias dentárias são que, às vezes, a gente não tem nem catalogado. Então, no centrinho, é uma área também que vai preparar o paciente, às vezes, para uma reabilitação, né? Às vezes, a indicação não é um comprometimento de dor, de cárie, mas sim uma finalidade protética, né? Então, se você tem um dente girado totalmente, né? Em vez de ele estar retinho, girado totalmente, vai ser preciso... Para o preparo acontecer, né? Para o preparo da prótese. Da prótese, às vezes, é a indicação do tratamento endodôntico, né? Então, assim, a gente tem várias indicações, às vezes cirurgias que a gente faz em casos de paciente com reabsorções, né, internas, externas, a gente faz essas cirurgias para poder manter também esse dente. Preservar o máximo possível, né? Exato. Ainda ontem, esses dias, eu vi um paciente que estava assim, com a raiz, mas no liso, assim, na gengiva, quase que não dava para ver. Mas ele estava com tratamento de canal de um central. Daí um ionômero por cima, para fazer o enxerto e depois virar um pino e uma coroa. E assim, tudo por um dente, né? Tudo por um dente. No centrinho a gente tenta também facilitar o trabalho dos nossos colegas protesistas. Então a gente está até desenvolvendo uma técnica que nós estamos fazendo um estudo, da hora que a gente vai obturar, né, o canal daquele dente que vai receber um pino, já fazer uma técnica que ele saindo de lá, ele já está praticamente pronto para moldar e fazer o pino. Não precisa ter aquela seção a mais para cortar a obturação, para desobturar tudo. Então, a gente vai aprimorando e vai tentando fazer sempre o melhor. Porque sabe que isso aí, o paciente já me perguntou isso. Por que obturou e para fazer a prótese tem que tirar, né? tirar? Por que já não deixou lá embaixo, né?
É que não pode ficar exposto, né? Não, mas aí assim, a Tem que gente ser, deixa tem que ser meio selado, imediato, né? não, mas deixa Ah, selado, tá. né? Mas é um protocolo que a gente está estudando mesmo. Para facilitar um pouco Exatamente, para diminuir também uma sessão, né? Essa sessão que iria desobturar e preparar ali, a gente já deixa pronto. para moldar, né? Isso, então acaba, principalmente pacientes que são de longe, de fora, né? Isso na nossa clínica também, né? Sim, sim. Facilita para os É, colegas quando que sabe o que vai visitam. fazer depois, deixar planejado, trabalhar em Exato, conjunto. E quem passa no centrinho acaba sendo obrigado a aprender a trabalhar com outras especialidades. Acho que isso é o mais rico que a gente tem ali. Lá, todas as matérias ali são boas, né? Todo mundo é bem experiente, sim. mas acho que em qualquer área que você passar, você aprende a trabalhar com outras especialidades, com outros colegas, né? E para endodontia isso é muito importante, né? Sei lá, eu hoje, né, depois de tantos anos trabalhando aqui em Bauru, tudo, eu tenho pacientes que indicam outros pacientes, mas a maior parte são colegas que vão Sim. indicar, né? Então a gente precisa aprender a ter esse bom relacionamento, a gente precisa aprender a se Devolver o comunicar, devolver paciente. o paciente, né, manter a ética, né? Então, eu acho que isso também é uma grande vantagem dos cursos de especialização, do centrinho, dos Porque estagiários. o normal para uma endo, o paciente vai, você faz a abertura, trata o canal, a lesão que tiver lá, devolve o paciente para fazer a restauração, não é isso? Isso, a Quase sempre restauração, é a isso, né? prótese, Isso sempre sai do assim. endodontista, né? Isso. Então, a gente recebe esse paciente Fala de um paciente indicado, indicado, né? isso, indicado, você faz o que você tem que fazer e devolve Devolve para o ele. seu colega, né? E nessa devolução tem que uma explicação do que você fez, o seu cumprimento de trabalho ali, porque às vezes vai fazer um pino, vai precisar para reabilitação, o Vai um diagnóstico. manual descritivo ali do. Exatamente. Então, isso é importante. É importante para o colega saber. E também as radiografias, né? A gente A manda pelo lesão menos. estava assim, É, zerou, exato. como fala, a cimentação, A né? radiografia inicial e a final do tratamento, porque quem te indica também tem que ter um controle, né? O paciente é algo que ele confiou para É, porque você, um dia ele vai fazer outro né? Uma raio-x e vai querer pessoa. comparar, às vezes, o que Exato, né? aconteceu, né? Então é importante, sim. Mas Verdade. essa questão de manter o dente, de tentar não perder, sabe que isso daí. Eu vejo muita gente que é a favor e muito paciente, não sei se é a informação que passam em rede social, nas coisas, que fala assim, não, qualquer coisa tira o dente e põe implante, como se fosse uma coisa muito normal, sabe, Lid? Uma coisa assim, solto de qualquer jeito. Mas eu falo assim, nunca um dente com prótese vai ser igual a um dente natural, sabe? Mesmo com endo. As indicações, né, da prótese, do implante são excelentes, e tal, mas eu acho que tem que respeitar essa cronologia natural, Porque eu já escutei né? isso de muita gente. Ah, você vai tratar o canal, é melhor tirar. Não, não é Às melhor, vezes nunca vai é mais ser. fácil, né? É mais fácil. Mas se você tem um insucesso no implante, aí eu acho que Daí você andou para compromete. Você trás. andou para trás, aí às vezes você vai precisar, o que era um dente, você vai precisar, às vezes, fazer uma prótese fixa, usando 3 elementos para ter os pilares. No mínimo ali, né? Então, você manter o máximo possível do dente, eu acho que é a indicação mais correta. Né? E eu acho que isso também os colegas, né, têm que explicar para o paciente, né? Como eu te Eu falo a disse, brincadeira sempre assim, se fosse bom, a gente nascia com implante, sabe? e como eu te disse, eu já fiz implante na vida, então não é porque eu não gosto, né? Mas eu gosto de tentar manter o que for mais natural, se possível, Porque a gente sempre né? tenta, com que tudo que a gente faz tenha um resultado. Não vou falar que é para sempre, porque nada é para sempre, mas Não, é a gente. o mais duradouro possível ali, né? Para ter. Sim, Mas a gente sabe que um tratamento de ortodontia não é que tem recidiva, mas o paciente muda, ele cresce, ele tá assim, ele vai envelhecer. O implante, o osso pode reabsorver também, pode inflamar, pode acontecer algumas coisas. E, e o dente natural é o que mais é natural ali para poder manter a longevidade, é, né? Manter sua função por mais manter o tempo. espaço, manter a função e tudo. E muitas vezes a estética, É, né? e a estética também. Porque, lógico que tem vários tratamentos reabilitadores que são perfeitos, mas os nossos dentes, mesmo que não perfeitos como algumas pessoas querem ter, né? Sim, Mas são perfeitos na e função. da forma que você ganhou Exato. eles ali, do seu pai e da sua mãe, e Deus te deu Não ele é? assim. E eu sou super suspeita, porque assim, estética para mim não é perfeição. Então, às vezes tem paciente que pergunta: ah, mas dá para a gente fazer um clareamento, às vezes um dente tratado endodonticamente, né, que tem essa modalidade do clareamento interno.
E eu, na verdade, às vezes não vejo. Eu vejo se é uma necessidade do paciente, vamos fazer. Mas muitas vezes essa questão estética é super pessoal, né? Sim. Então, né, eu acho E até o que é bonito ou bonitinho. feio hoje em dia também é muito pessoal. Não É, dá nem para entrar nesse detalhe. não. A gente tem que acolher ali a Ver o que é necessidade. possível fazer, que é. E algumas vezes, né, ver se isso realmente é uma coisa real do Hum. paciente, né? Que é necessário. Mas eu vejo isso daí muito. Aqui, né? Você deve ter visto isso também. Que depois ou durante a pandemia, ou depois, o pessoal começou a se preocupar muito mais com clareamento, com estética. Não sei se é porque começou a se aparecer mais em rede social, quando paramos de usar máscara, muita gente começou a procurar. Eu vi que teve uma procura muito maior por clareamento e essa parte de ver se está tudo bem, sabe? Em função, eu concordo com você, e até em função disso, às vezes, por ter necessidade de fazer um clareamento num dente com tratamento endodôntico, o endodontista às vezes faz também o clareamento externo, né? Porque aí a gente Em consegue, conjunto, em né? conjunto, consegue equilibrar, né? Para não clarear demais, depois ir para o colega e tal. Então, isso é concordado, às vezes, com o colega que te indica ou com o seu paciente, O dente vai para estar um tom a ter. menos para depois É, você chegar aos outros para fazer, exatamente. né? E às vezes o paciente prefere fazer tudo junto também por uma questão de tempo, De tudo, sessão né? ali, diminuir o número de sessão, né? É. Não, a estética a gente sabe que é importante, sim. E aquilo, acho que ficou todo mundo tão fechado, né, em Né? casa durante a pandemia, Todo depois mundo quer mostrar os quer dentes. mostrar os dentes. E que todo mundo possa mostrar um sorriso Que todo mundo mesmo, porque sorria nós passamos, né? sem medo nenhum, né? Acho que é por isso que a gente trabalha, né? Com Pra tentar certeza, manter né? isso. A questão dos instrumentais de endo, né? Eu brinco que acho que para quem lava material, o pior material para lavar é separar, né, Lidy? Além de ser um Pra, material, porque são limas pequenas que tem que ter cuidado para cuidar ali, sim, para lavar, manusear, né? são pérfuro cortantes, E né? isso não tem jeito, né? Porque as limas ainda são muitas limas ainda para tratar um dente, né? São muitas. A gente tem, mesmo tendo a endodontia mecanizada, né? Na mecanizada, a gente tem sistemas inúmeros, cada um com as suas especificações. Né? Não dá, por exemplo, o especialista ter dois, três tipos, ou mesmo as limas manuais. A gente tem uma gama muito grande. Eu acho também. Eu até mudei de De tipo e tamanho, né? tipo e tamanho. Tamanho, no mínimo, são três, É. né? Ainda, né, eu acabo usando, às vezes, limas que são para pediatria, que tem um comprimento diferenciado, Menor. menor ainda. E não que eu faça pediatria, mas para pacientes que têm uma abertura de boca pequena. Mas é essa ainda, né? Então, uma necessidade que a gente tem. Porque para quem não sabe do tratamento de canal, o paciente, o endodontista tira o nervo que está ali dentro da raiz, para poder colocar o material. Então ele tem que aumentar às vezes o tamanho do canal, limpar ele ali, até chegar na hora de cimentar, seria o dente com tratamento com endodontia, que é o dente que a gente fala que tem tratamento de canal. Então isso que o endodontista faz, né? Ele tira o nervo, tira a dor do paciente e cimenta ali dentro da raiz, né? Isso, o que a gente chama comumente de nervo, né? Um tecido conjuntivo, é a É. polpa, né? Que às vezes o paciente pensa que lá dentro do dente tem um nervo, não é exatamente Né, um isso. nervo, né? E tem dentes que têm vários canais, né? 3, 4, então depende também disso, assim, o tempo que a gente vai precisar para fazer, tudo. Então, é basicamente o que você falou mesmo. A gente tem algumas indicações, tem tratamentos endodônticos de canal que é possível fazer numa única sessão. Outros a gente precisa deixar uma medicação dentro daquele canal para fazer a descontaminação e aí numa outra sessão a gente finalizar. Então, cada tratamento, cada dente e às vezes até a dificuldade de um paciente que abre pouco a boca, que às vezes tem um problema ali na ATM, né, na articulação. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado. Por isso que eu falo, a tecnologia está aí para ajudar a gente para fazer tratamentos mais rápidos, mais confortáveis para o paciente, para o endodontista, mas é sempre necessário adequar isso à biologia, à necessidade do dente e ao paciente. Né? Então, vai ter aquele paciente que vai chegar no seu consultório e que ele fala, olha, eu quero fazer o mais rápido possível, e se é possível, você vai Acaba fazer. hoje, né? E às vezes é possível, né? Então, você vai usar tudo que você tem e fazer o mais rápido possível. E tem aquele paciente que vai falar, olha, eu não consigo ficar mais do que 40 minutos por uma questão do meu tempo ou de ficar com a boca aberta. Então, você vai ter que adequar. Sim. Né? E aí tá falando dos materiais, né? Instrumental. Os materiais são muito mais importados, tem coisa boa nacional. Como que tá hoje na Endo?
A gente tem materiais, assim, ainda tem uma gama muito grande de materiais importados Quase tudo ainda, né? que são muito bons, né, suíços e que têm uma qualidade muito boa. São materiais caros, mas que têm um custo-benefício mais importante, é a segurança de você usar um bom material. Temos muitos sistemas para esses motores, né, da endodontia mecanizada, que a gente tem aí o mercado chinês que entrou com tudo, né? E Pra temos variar, né? Em tudo, né? e eu acho que hoje mudou um pouco, né? Antigamente a gente tinha material, eu não passava nem perto, né? Porque não tinha um controle de qualidade. Hoje nós temos materiais que vêm de fora, não só da Europa ou dos Estados Unidos, Da da China também. China, que tem uma qualidade e um preço muito competitivo. Então aí vai também da gente conhecer, e isso facilita para a gente que é professor, né? Porque De testar, a né? gente tem que conhecer tudo, né? Então facilita a gente a escolha. A gente falou de raio-x. No consultório você usa um portátil ou um grande, um normal? No meu consultório, É, atualmente, eu uso um portátil. é legal de É, trabalhar? Porque é. eu pensei nisso já, nunca usei, né, É o fácil. portátil. Mas se ele tem, porque parece que ele tem mais mobilidade um pouco de você É, fazer a é, radiografia, né? O paciente não tem que se mexer tanto ali na hora de posição. E a questão de você poder manusear ali rápido, né? Porque é ruim arrastar o carrinho, né? No raio-x. e várias técnicas que a gente usa, por exemplo, associando o raio-x portátil e a aquisição de imagem, né, digital, né, que são os sensores É. digitais, facilita porque você não precisa mexer instantâneo, você mexe às vezes só o posicionador ali, o cone do aparelho de radiografia, do Já raio-x, consegue. consegue fazer muito mais rapidamente. E eu acho que a questão também de Mas você usa por espaço, isso tudo. o portátil? Ou não? Eu uso pela Facilidade facilidade, mesmo, né? 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 Embora ainda tenha um certo problema aí da radiação, Mas em mas termos de qualidade é tão bom quanto, tão assim, bom com o sensor quanto. digital. Não Sim, muda sim. nada Não, disso, não, não. não. Isso não. O outro só é maior e mais pesado, assim. Mas não tem nada que desabone o Não, uso, não, não. porque eu vejo todo mundo que faz endo, o sonho é ter um portátil, né? É Pra mais poder. prático, mais fácil no consultório, você não fica com aquele, né, trambolho, É. né? Da radiação sempre fala, né? Da questão de se manusear e tem que Você segurar tem ali que, na hora. e você tem que estar na posição correta, né, de acordo com o fabricante, tudo para se Pra não tutelar também. receber. A radiação ali. Mas você não precisa pôr um avental, nada pra Não, usá-lo, não, né? não, Senão não. também seria mais um trabalho, né? Você põe no É, é. paciente. E isso às vezes acontece quando a gente tem pacientes, por exemplo, com necessidades especiais, da gente ter que ter o acompanhante que vai segurar tudo. Aí nesse trâmite todo, às vezes sai da Tem que pôr todo posição. mundo com a proteção. Então nisso também facilita. E só para voltar ali nos Sim, instrumentais, sim. é um cuidado que eu tenho muito grande também com a nossa equipe de trabalho, né? Com as auxiliares, tudo, porque é um material que requer uma minúcia na Pra limpeza, quem nunca no viu uma lima, parece uma acondicionamento. agulhinha, assim, a ponta é É, muito fininha, né? isso. E aquilo tem assim, né? Os cabinhos de várias É. cores, isso é o tamanho, aquilo que você vai precisar. Então é um material, Cuidadoso ali. precisa ter assim, um cuidado com a Não equipe falar também perigoso, para porque não é perigoso, né? Mas requer um não, cuidado ali na cuidado, hora de fazer. um cuidado. Não é uma faca afiada que você Não, segura, mas não, não. na hora de limpar tem que pegar um por um Isso, então quem vai manusear aquele material tem que ter cuidado e depois tem que ter dedicação de como que vai guardar, pra não né? entortar, né? Não estragar. Então, né, um material delicado, Eu vamos brinco dizer que acho assim. que a cirurgia a gente gasta muito material, né? Que as caixas. Sim. A gente vai tentando deixar o mínimo possível ali, mas o mínimo sempre é mais de 20 pecinhas ali. Agora da endo, você vê, É bastante, bastante é coisa. bastante. Dependendo do caso o que fez, né? Fica, a hora que você termina, acho que a auxiliar quer Olha que, falar, pelo amor nossa. de Deus, né? E tem que aprender a mexer, né? Pra Tem, guardar, né? Pra tem, poder tem. organizar de novo, né? Tem, porque é Não um é. material que ele desgasta na esterilização É. também, ele vai perdendo o corte, então a gente tem que Tem conhecer vida bem. útil também, né? A gente Sabe depois. que muito tempo, uma vez eu fui tirar um dente, né? Não lembro qual dente que era, e quebrou um pedacinho, acho que era um premolar com duas raízes, e eu, na hora, falei, nossa, se eu tivesse uma lima de endo aqui, alguma coisa assim para poder tirar, né? E eu não tinha lima aquele dia. Daí providenciei uma lima 80 ali para deixar uma. E esterilizei essa lima, ó, pra lá e pra cá, muito tempo, e nunca mais aconteceu de eu Tá lá, precisar.
Daí eu falei, vou parar de carregar você, deixa você guardado aí. Dá uma pescada. Pra né? dar uma pescada e poder puxar o pedacinho. Porque tem casos que ajuda, né? Pra extração é normal, normal assim, era pra ser normal se quebrou, pra você tirar, é uma forma de você tirar uma pontinha de um ápice que fica. Mas depois eu carreguei tanto tempo que não precisou, eu falei assim, deixa você quieto aí, não vou mais carregar, não. E esses ápices que ficam, se fosse precisar fazer uma endo desse dente, é aquele que tem uma dificuldade, porque ele forma o desenho de um cabinho de guarda-chuva. Ele é dobradinho, assim. Isso. Normalmente são os que ficam na o que fica pra cirurgia. trás. E para endo também ele dá aquela dificuldade. Então eu gosto de mostrar para o meu paciente, para ele entender, às vezes, porque a gente demora mais um pouquinho, pela dificuldade. Fazer mas, assim, a curva, né? É um prazer imenso. A hora que você termina e você vê aquela curvinha feita. Ó, deve ser, viu? Deve ser. Então Pelo desafio. Pelo desafio. É o que a gente estava conversando no início, né? Eu acho que é isso que me move. Mas acho que tem que gostar desse desafio. Se não gostar, ainda vira um saco, assim, vira um porre de fazer, né? Vira, porque são coisas ali de 0,1 milímetro. Você fala, não, você tá louco. Não vai chegar, não dá pra tratar. Mas é uma delícia. Não, porque a gente vai tirar um dente com a raiz assim, você pode cortar no meio, você tira uma raiz, depois você vai tirar que tá a curva. Você vai, força um pouquinho, clique. Ela faz um barulho e você vê que quebrou. Aí começa Cada uma especialidade. Começa a aventura. Daí começa a aventura. Mas é uma delícia. A nossa profissão é desafiadora, acho que em várias áreas, mas a gente gosta. Não, com certeza. A gente gosta, não tem explicação. É isso. Mas valeu, Lidy. Obrigado da conversa, viu? Você gostou? Muito. Tinha alguma coisa que você queria falar que eu esqueci de conversar? Eu deixo aí aberta a quem tem dos colegas que tenham vontade de fazer um curso de especialização. Vou ter uma visita técnica, né, com vocês lá. A gente tem isso lá no centrinho, a possibilidade de conhecer, né, independente, né, da fase da vida ali, né, da formação, né? Exatamente, né? A gente tem às vezes outros cursos, não só de especialização, mas de atualização, de prática profissionalizante, e estamos também abertos assim pelo fato das peculiaridades do tratamento. Então, aquele colega que vai atender um paciente que tem fissura, um indivíduo com fissura e tem alguma dificuldade, né? Então, eu também fico à disposição, caso queira alguma informação. Uma dica ali. Uma dica, né? E agradecer mais que tudo, Zezinho, pela oportunidade da gente estar junto e de falar, né, os seus ouvintes, né? Entre um paciente que o pessoal e outro, gosta, né? Eu estou sempre à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Deus te abençoe sempre, viu, Lidy? Continue essa pessoa assim, sempre solista, ajudando todo mundo ali e tendo esse amor pelos pacientes que é notável de se ver. Estamos aqui para isso. Valeu, obrigado. Obrigada. Viu, eu só tirei o dente do seu filho porque precisava. Você sabe que não foi prejudicado ele não, viu? Graças a Deus que foi você que tirou. Amém. Isso que é bom. Pessoal, ficamos por aqui. Mais um bate-papo. Se souber de alguém que quer seguir na carreira de endodontia, quer conhecer mais essa especialidade linda da odontologia, compartilhe esse vídeo, não deixe de curtir e seguir o nosso canal aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Até.